Salmo 133. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. E eu recebo notícias de que já acharam os casacos. Nosso serviço é muito eficiente, louvado e engrandecido seja Deus. A mensagem ali: já acharam. Vamos orar, irmãos? Vamos orar, tem que orar, não é? Nossa, por favor. Será que não tem um bem crente aí? O mais humilde, por favor, vem aqui. Ai, glória a Deus. Pastor Isaac, vem cá, vem. Vamos orar agora. Pegar o microfone. O senhor ora e volta rápido, porque senão nós vamos começar a cantar aqui até meio-dia. Ai, se eu te ouvir. Eu vivo, se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Vamos orar. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa na tua presença e pedimos ao Senhor que venha abrir os nossos corações para que a tua boa semente, a palavra do Senhor, venha a ser semeada e germinar para a glória do teu santo nome. Ó Deus, abençoa essas vidas que entraram aqui, amém, e que Senhor, precisam de salvação, amém, de Senhor, cura, libertação, restauração de vida. Que esta manhã seja o início de uma nova jornada contigo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, nós estamos caminhando nos salmos de peregrinação. Agora estamos no penúltimo salmo, porque o último salmo chamado de peregrinação é o 134. Esse 133 é um dos mais conhecidos, juntamente com 121, 126, 127, 28, 125. Esse agora, o Salmo 133, é o salmo que revela a excelência, a grandeza da união. Ele começa dizendo: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Interessante, irmãos, como é importante nós repetirmos aquilo que é óbvio. É bom e é agradável os irmãos vivendo em união. É bom e agradável. Bom no sentido de que traz algo positivo. É bom, acrescenta, e é agradável, é doce. Por quê? Porque o contrário disso é amargo. O atrito entre os irmãos, o atrito entre pessoas chegadas, a desavença, a gritaria, a treta, não é agradável. De vez em quando alguém diz alguma coisa que parece boa, mas é uma grande mentira. Exemplo: uma pessoa me disse que antigamente as assembleias nas igrejas é que eram boas. E a pessoa disse assim com toda liberdade: a gente se reunia em assembleia e quebrava o pau, mas depois ficava tudo bem. Não, irmãos, ficava tudo muito ruim. Eu fui pastor já, eu peguei um pedaço dessa coisa ruim, muito ruim, com efeitos danosos e venenosos sobre as novas gerações que vivenciavam aquele clima de carnalidade
e carregavam aquela imagem de igreja atritenta. Não sei se existe essa palavra, não existe não. De igreja confusa, cheias de disputas, carregavam isso como imagem, ideia de igreja. Na vida de família, também os atritos, as trombadas, a falta de unidade, as divisões, o partidarismo, isso nunca abençoa. Irmãos, aqui duas qualidades, é boa e é agradável, porque o contrário disso não é agradável, é sofrível. Aqui, irmãos, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, dois sentidos importantes para a ideia de irmãos. Primeiro, quando falamos de irmãos, irmãos sanguíneos, os irmãos de casa. É bom e agradável que os irmãos vivam em união, e realmente é uma coisa bonita, família onde os irmãos são unidos. Família onde um empresta algo para o outro, onde um leva alguma coisa para o outro, onde um faz pensando no outro, irmãs unidas, irmãos unidos. Isso é bom e agradável porque o convívio se torna agradável. E quando eu disse que é importante nós repetirmos coisas óbvias, é porque, teoricamente, intelectualmente, todo mundo entende isso. Mas, irmãos, isso não é uma coisa tão aplicável na prática para muitas pessoas. Por quê? Como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. Entretanto, na hora da vida, na hora do real, quando a pessoa vai aplicar a vida na prática, muitas vezes, nós temos uma atitude que é contrária à unidade. Então nós acabamos tendo na família, na igreja e no convívio entre os irmãos estendidos, porque irmãos aqui são sanguíneos, mas não são apenas os sanguíneos, são os irmãos, as pessoas que fazem parte do teu povo, da sua comunhão de fé. Porque os cânticos de peregrinação eram cantados quando iam a Jerusalém, como eu já repeti algumas vezes aqui, e havia aquela celebração do povo, dos que estão em comunhão de fé, em comunhão nas ofertas, em comunhão com Jeová, com Iavé, em comunhão com o Deus de Israel. É a celebração da fé. Quão bom e quão suave ou agradável que os irmãos vivam em união, irmãos sanguíneos e irmãos, hoje para nós, a igreja de Cristo. Isso é agradável. E você sabe que alguns de nós parece que tem um sistema já programado de reação mental, de interpretação das coisas, que não está compatível com o ensino da Bíblia. Por quê? Porque na hora de viver, na hora de aplicar, a pessoa busca não a unidade, mas o atrito. Irmãos, alguns de nós temos um costume, que eu estou chamando aqui agora de uma doença, que às vezes é imperceptível para a pessoa. Em todos os momentos, em quase todos os assuntos, a pessoa busca o confronto. Até naquilo que ela própria concorda, quando o outro diz, ela discorda. Coisas simples. Imagine que você esteja há alguns dias, alguns domingos já, com expectativa de acabar o culto e almoçar num determinado lugar. E domingo retrasado não foi possível, domingo passado não deu, mas hoje vai dar certo. Hoje. E quando acaba o culto, isso aí o marido, ou o esposo, o pai, ou o filho, alguém diz, vamos almoçar hoje lá no lugar tal. Você está há dias querendo ir almoçar lá no lugar tal. Mas quando a pessoa diz, vamos almoçar no lugar tal, você diz, ué, o que aconteceu?
já começa a encrenca. Não, mas porque domingo passado ficou no passado, viva o presente e faça o que está lhe sendo dado agora e que você tanto queria. Por que você volta ao vômito? Por que você volta ao que é ruim? Por que você puxa o assunto sempre para o lado que vai atritar? Irmãos, às vezes nós fazemos uma opção por uma vida desagradável, passeios desagradáveis, almoços desagradáveis, convívio desagradável com aqueles que são da nossa família estendida, são os irmãos em Cristo ou os irmãos sanguíneos, que muitas vezes são irmãos em Cristo também. Então, como é bom e agradável, é para valorizar aqui a união, o entrosamento, a comunhão. E aí a comunhão entre os irmãos, ela é comparada a duas coisas. Primeiro, ao óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce para a gola das suas vestes. A união, ela é comparada ao óleo, que era o óleo da unção, não era um óleo qualquer. Em Êxodo, quando nós olhamos o livro de Êxodo capítulo 30, os versos 22 em diante, Êxodo 30, fala de um óleo especial. E o livro de Êxodo, Levíticos, tem muitas, irmãos, descrições de como fazer as coisas do tabernáculo. Mesa, disposição como uma coisa deveria ficar, elementos como o óleo, como fazer o óleo da unção, o óleo que era derramado e fazia parte da consagração dos elementos do templo, do tabernáculo. Êxodo, no capítulo 30, do verso 22 até o verso 33, fala sobre o óleo da unção. Esse óleo que está sendo usado agora para comparar a comunhão a ele. Então veja, Êxodo 30, 22. O Senhor disse mais a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida. A mirra é muito cheirosa. A metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, tudo aromático, tudo cheiroso. 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e 3 quilos de azeite de oliva. Disto você fará o óleo sagrado. Óleo sagrado. O óleo era cheiroso e tinha um aspecto, uma característica de ser sagrado, porque ele era usado para consagração. Disso se fará o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte de perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios, a bacia com seu suporte. Assim você consagrará estas coisas para serem santíssimas. Aquele óleo, meus irmãos, tinha cheiro que remetia à santidade. Tudo é sagrado. Esse é o cheiro que marca as coisas sagradas. Verso 30. Você ungirá também Arão e seus filhos, e os consagrará para que sirvam como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção de geração em geração. Não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante, da mesma composição. É óleo santo, será santo para vocês. Quem preparar óleo igual a este,
ou com ele ungir um estranho, será eliminado do meio do povo. Irmãos, esse óleo foi um óleo para marcar, com seu cheiro, com seu aroma, com seu significado, a santidade do sacerdócio, a santidade das ofertas, a santidade da presença e do culto diante de Deus. Veja só, esse óleo, que ninguém podia fazer um igual, o texto diz, a união é como esse óleo, ele é um perfume que nos aproxima, que nos lembra da presença de Deus. E diz o texto que o óleo que era derramado sobre a cabeça, descia sobre a barba, descia sobre as vestes de Arão. Arão, irmãos, era o sumo sacerdote. E os sacerdotes, o sumo sacerdote tinha uma roupa, que era uma roupa inigualável, com pedras preciosas, ônix, aqui e aqui. Em cada ombro do sacerdote, uma pedra de ônix levava nomes de 6 tribos de Israel. A outra pedra ônix levava nome das outras 6 tribos. Quando o óleo descia sobre a cabeça, a barba e as vestes de Arão, que preenchiam ali, aquele óleo tinha o significado, o simbolismo de que cobria, abençoava, ungia o sacerdote, e ele, como representante das 12 tribos diante de Deus, era o óleo da consagração de um povo. Irmãos, a união, a comunhão, o bem-estar entre os irmãos, é como um óleo que representa, que nos lembra a presença de Deus. Porque um lugar onde tem muita gritaria, onde tem muito atrito, briga, falta de comunhão, fica do jeito que o diabo gosta. E um lugar onde tem comunhão, ele nos traz o sentimento de que Deus está ali. Deus está ali. As nossas casas formam lugares, meus irmãos, desafiadores ao extremo. O campo missionário mais difícil é a casa. E você sabe, em casa, nós temos liberdade. Por que nós tratamos pior, às vezes, as pessoas que mais amamos? É porque nós nos damos uma licença de tratar mal quem a gente ama, e nós sabemos que nos ama, porque você tem a ideia de segurança, que às vezes ela é errada, de que você pode tratar de qualquer maneira, porque a pessoa não vai deixar de ser o que ela é sua. Não vai deixar de ser filho, não vai deixar de ser pai, não vai deixar de ser esposa, não vai deixar de ser marido. Não vai deixar de ser neto, não vai deixar de ser tia. Então a pessoa trata pior, porque se dá a esta liberdade. Mas aí tem uma complicação. É que a casa, que é o lugar dos primeiros irmãos, dos irmãos sanguíneos, ela não pode se transformar no lugar mais desagradável. Irmãos, eu gostaria de fazer um desafio aqui. Não vale a pena você pagar o preço da falta de união. Não vale a pena. Porque a falta de união é uma bênção como a bênção do óleo, que vem e estabelece assim a unção de Deus. A unção. Quando o texto diz, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, tem essa ideia. Segunda imagem, segunda metáfora, verso 3, é como o orvalho do Hermon. O orvalho do Hermon, diz o texto, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a vida e a bênção. Naquela região árida, seca,
que passava muito tempo sem chover, o cume do Hermon era um lugar preciosíssimo, porque no cume do Hermon há um derramar de águas que vai descendo o Hermon e ajuda lá embaixo a ter vida e vida para sempre, porque é a única fonte de água. Inclusive em momentos, em situações de frio, de friagem, porque uma hora é calor de assar, outra hora é frio de congelar. Então a água que fica congelada, num determinado momento ela vai derretendo, e inclusive do Hermon, a água do Hermon chega até alimentar o Jordão. O irmão Ademar, conversando comigo aqui depois do primeiro culto, estava lembrando algo importante. Uma analogia tão bonita. Por quê? Porque assim como o óleo desceu sobre a cabeça de Arão, no caso da água do Hermon, que desceu e alimentou o Jordão, onde Jesus, nosso sumo sacerdote, também foi banhado e foi batizado. Então a figura do óleo da unção e do Monte Hermon, com a água que desce ali, a fonte única de água ali. Por isso é que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde há unidade, Deus ordena uma bênção. No nosso caso, meus irmãos, nós temos que lembrar algumas bênçãos muito especiais que a palavra de Deus nos promete, que estão ligadas à união. E ali há uma vida, a vida das orações respondidas. Em Mateus, no capítulo 18, verso 19, Jesus disse: quando vocês juntos aí concordarem, estiverem unidos e orarem, o Pai vai responder. Esta é uma bênção dos céus, oriunda da unidade e do poder do nome de Jesus. Porque quando oramos unidos, Deus tem prazer em responder. E Deus promete responder. Onde há, meus irmãos, falta partidarismo, você já notou, o jogador de futebol diz assim: não, se Deus quiser nós vamos ser campeão. O outro está orando para ser campeão, o outro está orando para ser campeão, o outro está orando para ser campeão. Está todo mundo orando para ser campeão. Um só será. E necessariamente não será o mais crente. A maior seleção que o Brasil teve, talvez junto com a de 70, foi a de 82. O maior time que eu vi jogar não foi campeão. Perdeu para a Itália. O Paulo Rossi passou não sei quanto tempo sem fazer gol, fez 3, tudo naquela grande seleção. Depois passou 1 ano sem fazer gol de novo. Parece que fez no outro jogo, depois acabou, não fez mais. A maior seleção não ganhou. Não sei se foi por fé, por falta de fé, ou se não tinha nada a ver com fé. Situações da hora. Agora, a verdade é que onde cada um pede uma coisa, fica difícil atender. Você já teve a experiência? Com certeza já. Gente, nós vamos comer o que depois do culto? Eu queria comer um sanduíche. Eu queria pizza. Gente, pizza de novo? Sanduíche outra vez? O outro quer o quê? O outro quer nada não. E o outro quer o quê? O outro quer uma outra coisa. Como é que você atende? Sabe o que é muito triste, irmãos? É quando o sabor de uma pizza serve para gerar o sabor amargo de uma briga. Porque um quer calabresa, o outro diz que o outro é mandão porque só aceita comer o que ele quer, e o outro quer de frango, e o outro quer de mussarela, e o outro está com nojo de pizza, e no final junta os gostos e vira aquela coisa de atritar, e de confundir, e de brigar, e de ofender. Ofender. Uma frase um pouco difícil e que é bem comum
é a mulher dizer para o marido: você é esquisito. Quem aqui já ouviu que alguém falou isso? Não estou perguntando se você falou. Estou perguntando se você já ouviu que alguém falou. Alguém já ouviu falar disso? Não, quase ninguém ouviu falar. Só eu mesmo que não paro de ouvir pessoas contando isso. Onde vocês estão morando? Eu estou na terra. Quem aqui já ouviu esta expressão? Fulano, mulher falar com o marido: você é esquisito. Levanta a mão. Porque se você não ouviu, você está surdo, porque fala-se isso direto. Direto. Você é esquisito. O marido, alguns anos atrás, falou comigo: pastor, eu já não estou lidando bem mais com essa frase. Você é esquisito. Irmãos, conversando um pouco, eu percebi que essa frase era dita para ofender por conta de coisas assim muito insignificantes. Muito insignificantes. Coisas pequenas. Mas quando a gente esquece da bênção que é a comunhão, nós optamos por uma coisa desagradável. Mas as orações dos crentes, as orações respondidas, também, meus irmãos, o testemunho do nome de Jesus. Jesus disse assim: que eles sejam um, para que o mundo creia que tu enviaste. Para que eles sejam um. O advento da internet agora tem coisas boas, mas uma coisa muito negativa é que as pessoas que querem aparecer muito, elas não se importam com o bom nome do Evangelho. Elas atacam pastores, falam de escândalos de igreja na internet, com o objetivo único de ter seguidores e de fazer sucesso aquele vídeo. Não há nenhum compromisso com o Evangelho, com o bom nome do Evangelho. Então é crente atacando crente, discutindo. Outro dia eu vi uma cena, e às vezes pessoas muito novas se tornam famosas e começam a exercer grande influência sem ter maturidade cristã. É um dos perigos que nós estamos enfrentando. A pessoa tem muita influência, mas pouca maturidade, conhecimento bíblico. Pessoa que está engatinhando ainda não tem maturidade devida. Não tem, mas dão opiniões sobre tudo. Outro dia eu vi uma cena difícil, complicada. Uma pessoa entrou na live do outro só para acusar, debater e etc. Teve um outro dia que falou assim, eu não sei se Deus usa as pessoas assim: fulano, eu estou te mandando um recado, hein? Você fala mal de mim, eu vou lá na sua igreja, hein? E eu vou deixar Deus me usar lá, hein? Você deixar Deus te usar? Que cabeça é a sua que você tem que deixar Deus te usar? Que isso? Qual é onde você vive? Qual Bíblia você lê? Que você diz: eu vou lá e vou deixar Deus me usar. Como se dando uma autorização para Deus, para falar o que está no seu coração em nome de Deus. Isso é profecia falsa. Esse tipo de coisa prejudica o nome do Evangelho. Irmãos, eu quero dizer isso aqui até para as famílias entenderem melhor alguns dramas de pessoas que não são da igreja, mas têm familiar na igreja. Você já se colocou no lugar de um homem que não é de igreja, uma mulher que não é de igreja, criado fora da igreja, uma pessoa que tem princípios, que trabalha, uma pessoa correta, que está na luta da vida, e aí de repente um filho, uma filha se convertem aqui na igreja? Meu irmão, vamos esfriar a cabeça um pouquinho. Vamos esfriar a cabeça. À luz de tudo que a pessoa vê em televisão, a pessoa toma conhecimento. Se você, uma pessoa não nada a ver com a igreja, só visse igreja pela televisão, o seu filho e a sua filha viessem para a igreja, você não ia ficar preocupado, não? Eu iria ficar.
eu iria ficar cismado, eu iria ficar inquieto, eu iria talvez ficar chateado. Talvez se eu não fosse um homem crente que conhecesse o que é uma igreja, porque eu conheço, você conhece, ele lá não. Ele vê de vídeo, ele vê as pataquadas que a pastorada faz. Eu ia dizer assim, não quero meus filhos envolvidos nisso não. Por quê? Porque eu não teria conhecimento do que é a vida de uma igreja realmente. Então, se você tem marido, esposa, pai e mãe, que não são da igreja, e tem dificuldade de você vir para a igreja, você tem que ter amor, paciência e compreensão. Porque do ponto de vista que ele está enxergando a vida e as coisas, ele tem receio de tanto mau testemunho que as igrejas têm dado. E não é culpa de Satanás, é culpa nossa mesmo. É culpa nossa. Envolvimentos, pronunciamentos, falta de postura, de compostura, até falar palavrão tem sido defendido. Meus irmãos, que dia que um dos meus pastores, que eu fui criado, falaria um palavrão? De modo nenhum, porque o pastor se dava ao respeito. Agora é uma pataquada, um negócio esquisito, uns voos de galinha. Você já viu galinha voando? Aquele negócio desesperado, uma gritaria, um negócio que faz um desespero, mas quase não sai do chão. Falta de postura, falta de conduta, de vida. E aí fica uma briga, uma acusação. O mundo olha e não crê em Cristo. Aqui está dizendo que eles sejam um, para que o mundo creia que enviaste. Também, meus irmãos, uma bênção que é prometida em face da união dos crentes, é purificação dos pecados, porque a Bíblia diz, temos comunhão com Deus e uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então há purificação de pecados, quando há comunhão com Deus e com os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo e é como o orvalho do irmão. Eu queria concluir lembrando aos irmãos, a comunhão dos crentes, ela é fundamental para as nossas vidas. Nós sabemos, meus irmãos, que a vida cristã tem 2 trilhos. Um é o aspecto pessoal, você com Deus, você em oração, você em leitura da palavra de Deus, você tomando conta da sua vida individual, você pedindo a Deus para livrar e dar vitória sobre os pecados, te dando vida de santidade, vida de correção, à luz dos princípios da palavra de Deus. E eu quero explicar uma coisa, tem coisas que só você poderá fazer por você, ninguém mais. Ninguém mais. A igreja não vai conseguir cuidar de você o tanto que você precisa. Preste atenção. Nem a igreja, nem pai e mãe conseguem, nem marido e mulher conseguem, nem filho consegue cuidar de pai e de mãe, dependendo das circunstâncias, como precisam. Porque a nossa necessidade é diária e é intensa. Ninguém consegue dar conta de nós. Tem umas coisas que só você pode fazer por você e ninguém mais vai fazer, não adianta. Tem coisas que a Cristiane faz por mim, mas tem coisas que ela não vai conseguir fazer. Por isso que a Bíblia diz, tem cuidado de ti mesmo. Então você se cuida. Se cuide. Mas existe um outro aspecto. É o aspecto comunitário. Nós estamos num culto aqui agora. Quando, irmãos, nós cantamos um louvor, como esse conduzido pela irmã ainda há pouco, e nós cantamos juntos, alguma coisa da comunhão está sendo derramado sobre nós, com a mensagem que nós estamos cantando, com a declaração de fé que estamos tendo. Alguma coisa ali que tem a ver com a unidade está acontecendo de misteriosa sobre nós.
Nesta hora aqui, quando nós estamos diante da palavra de Deus, a palavra de Deus é explicada coletivamente, aplicada para todos. Existe um mistério nisso. Existe algo misterioso e abençoador nisso. Quando recebemos juntos com os nossos irmãos. Porque isso aqui tem a ver, tem uma imagem, meus irmãos, de estarmos à mesa. E todos nós sabemos que famílias que comem unidas à mesa, existe alguma coisa misteriosa ali, positiva, que acontece nas vidas de todos ali, dos mais velhos aos mais novos. Todos os estudos indicam que família que come na mesma mesa, juntos ali, não é só comida que está acontecendo algo grandioso ali, demonstração de carinho, de afeto, de cuidado, essas coisas que o mundo banalizou e colocou como negativa, de um servir o outro, de dar honra ali na frente dos outros, ao pai, à mãe, aos filhos, aquela honra dada através de um pedaço de frango, porque aquela pessoa gosta, aquilo que quem nunca experimentou não sabe. Isso traz um tipo de bênção sobre a família, que é uma coisa especialíssima, um ensino silencioso. Quando se lava uma louça para os outros, e não lavar o meu copo, não, mas eu lavei o meu. Eu lavo o seu e lavo o do outro também. Lavo o do outro. Para quê? Para aprender a viver. Isso, irmãos, que se compara à reunião da igreja, de receber juntos, isso tem um efeito sobre nós. Sua vida, não se engane. Você abandonar a igreja, deixar a igreja, isso traz um prejuízo internacional para o seu coração. E, irmãos, na igreja é igual família mesmo. Eu já fui em muitos lugares só para agradar a Cristiane, e a Cristiane já foi em muitos lugares só para me agradar. Eu me lembro, a gente era pequeno e a minha mãe falava assim: eu estou indo só para fazer gosto. Eu estou indo só para fazer gosto. O que é fazer gosto? Fazer o gosto do outro. Eu estou indo porque o outro quer. Eu estou indo só para fazer gosto. Às vezes ela fala: não, vamos para fazer gosto. Para fazer gosto de quem? Fazer gosto do seu pai, fazer gosto da sua irmã. Fazer gosto. Para te agradar. Às vezes na igreja, irmãos, nós estamos presentes para fazer gosto. Ué, pastor, mas isso é errado? Não, tudo na vida tem isso. Tudo. Você trabalha sem estar com muita vontade, tem dia, estuda sem estar com muita vontade. Você faz um monte de coisa sem estar com vontade. Ou você é uma pessoa que tudo que faz como lhe apraz. A única pessoa que tudo faz como lhe apraz é Deus. Só Deus pode fazer tudo conforme lhe apraz. Nós fazemos muitas coisas que não está naquele momento trazendo prazer, mas nós fazemos por algo maior. É normal que seja assim. Então fique firme na igreja, na presença de Deus, nos louvores dos crentes, nas orações, nas pregações, e sua presença na igreja, eu brinco falando sério, ela vale a pena até quando você dorme. Se você sente muito sono no culto, pode vir dormir aqui. Lugar bom para dormir é no culto. Pode dormir, ninguém vai te recriminar. Melhor você dormir aqui no culto do que ficar acordado no mundão. Melhor dormir no culto do que ficar dormindo no sofá, ficando com a torcicolo, com a dor. Você não, às vezes não está vendo televisão e dorme lá? Vem dormir aqui também. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Para o seu bem. Porque você não conseguirá dormir o tempo todo. Então você descansa um pouco no Senhor,
Você descansa um pouco no Senhor, daqui a pouco vem um louvor que toca no seu coração. Então você descansou e foi tocado pelo Senhor. Você descansa um pouco no Senhor, daqui a pouco vem uma palavra que é uma palavra ouro para a sua vida, uma palavra que se você pegar e aplicar, vai dar uma mudança exponencial na sua vida. Valeu a pena, dormiu, mas teve uma mudança exponencial. Você sente cansaço para vir na igreja? Você não sente cansaço só para vir na igreja. Você sente cansaço para outras coisas. Então, não espere o mundo ideal. Uma outra coisa, não espere ser muito bem tratado, bem tratada. Sabe por quê? Porque às vezes ao seu redor estão pessoas que estão mais feridas ainda do que você não sabe. Aí você fica aguardando que outra pessoa te inclua, que outra pessoa te convide, que outra pessoa te trate bem. E por fim eu queria fazer um pedido: nunca faça isso, porque terá tudo para dar errado. Não suma da igreja e diga assim: só volto quando alguém lembrar de mim. Até hoje eu sou pastor, tenho quase 30 anos. Eu ainda não vi isso dar certo. Eu só vi isso dar errado. Só vi dar errado. Porque a pessoa cria uma situação que vai complicar para ela própria. E isso é tão comum. Uma pessoa disse um dia: se hoje o pastor João não me procurar depois do culto e falar comigo, eu vou deixar a igreja de Irajá. Aí a pessoa deixou a igreja. O tempo passou e eu conversando com a família, mas o senhor não falou com ele aquele dia. E na hora que ele foi sair de casa, fez uma oração. Qual foi a oração? Se for da tua vontade, o pastor João vai me procurar. Eu falo: não faça uma oração dessa não. Isso é coisa da carne, isso é coisa da sua cabeça, é faniquito humano. Isso não é oração gerada pelo Espírito do Deus vivo, não. Isso é coisa que dá um fruto desgraçado para a sua vida. Não vem de Deus. Não inventa moda, não. Fala com o irmão que está do seu lado: não inventa moda, não. Inventa moda, não. Porque quem procura acha. Você vai achar. Tem uma expressão antiga que diz assim: está caçando. Não é? Está caçando uma confusão. Permaneça na igreja de Cristo. Se alguém, eu pedi no último culto, para o bem da igreja, para o bem dos crentes, da comunhão da igreja, cuidado com o que você falar de pessoas da igreja. Sabe por quê? Porque a pessoa vai saber. Deixa eu fazer uma profecia agora aqui, ó. Profecia, hein? Olha, irmãos, a chance de você falar de uma pessoa da igreja e ela saber. Eu vou usar aqui o profeta pastor Falcão, que foi ele que falou isso uma vez, e eu jamais esqueci. Ele falou na sala de aula: você fala mal de uma pessoa da igreja, tenha certeza que é em torno de 90% de chance dela ficar sabendo. E sabe o que eu tenho visto, irmãos? Às vezes palavras sobre coisas simples, bobas, pequenas, elas têm um efeito destruidor na vida de uma família inteira. Acabou um culto aqui. A igreja tinha cantado no final daquele culto. Aquele de mãos dadas que a gente canta. Autor da minha fé. Glória, glória, autor da minha fé. Aí a igreja acabou, cantou. Eu dei a bênção apostólica. Uma jovem de nossa igreja falou: eu saí pisando nas nuvens. Na hora que a igreja estava cantando o autor da minha fé, eu lembrava de familiar meu que tinha morrido, aquela emoção de pensar que um dia vamos nos reencontrar, o autor da minha fé, glória a Jesus e tal. Quando o Senhor deu a bênção, ela disse que cada frase que eu falava, ela entendia que era para a vida dela, que o amor de Deus o Pai: Senhor, eu recebo o teu amor, a graça de Jesus, obrigado pela tua graça, a comunhão, consolação do Espírito, Senhor, obrigado pelo teu Espírito. Terminou o culto, começou a descer a escada, uma pessoa olhou para ela e falou: minha filha.
o que está acontecendo com você? Você está gorda igual sua mãe? Os irmãos, imaginam essa pessoa quando voltou para casa e reencontrou a família. Os irmãos acham que ela contou em casa sobre o autor da minha fé, a bênção apostólica, o culto pisando em nuvens. Chegou em casa envergonhado. E tem uma coisa, sempre na igreja tem alguém para te envergonhar. Para envergonhar seus filhos, para falar uma batatada com um filho seu, com a filha, para desanimar a vir na igreja. Não tem ilusão não. Não tenha ilusão. A coisa é complexa. Eu fico vendo a luta desses meninos e meninas que terminam o namoro aqui. Minha vontade é pegar e levar para casa um pouquinho, conversar um dia inteiro quando termina o namoro. Porque é uma fase cheia de possibilidades de alguém falar uma abobrinha, alguém fazer um comentário, alguém trazer uma coisa danosa para aquela vida. A família fica, depois tem que conviver juntos aqui. Namoros que terminam e daqui a pouco começa a namorar com outra, com outro. Isso é uma coisa natural da vida dessa fase. E se nós não tivermos cuidado, alguns são impiedosos. Então, cuidado com o que se fala com irmãos da igreja, sobre irmãos da igreja. Nenhum de nós aqui está aqui para fazer comentário de coisas que a gente não sabe. Eu vou terminar contando um pecado que eu cometi. Fui com os nossos pastores num congresso. E lá estava como preletor um estudioso, um erudito bíblico. E ele escreveu muitos livros, inclusive uma Bíblia de estudo, ele organizou aquela Bíblia de estudos. E um dia, quando terminou uma das palestras, foi anunciado que à tarde ele estaria no auditório tal, e quem quisesse comprar a segunda edição da Bíblia ou outros livros dele, ele estaria lá, ele iria assinar e estava disposto a tirar foto. Nossos pastores fomos juntos para lá na maior alegria. E ficamos aguardando na fila, falando, brincando ali, comentando, rindo, lembrando das coisas. Nós estávamos na maior alegria. Chegou a nossa vez, nós fomos lá, pedimos a ele para assinar. Alguém comprou Bíblia e tal, o outro comprou livro. E vamos tirar uma foto com ele. Então nós nos posicionamos para tirar a foto, mas nós estávamos realmente muito alegres, assim, muito soltos. E aí, a gente rindo, brincando, e ele seríssimo. Quando terminou a foto, eu falei assim, poxa, mas estudioso, mas sequinho ele, né? Nem uma risadinha. E saímos rindo assim. Poxa, sério demais, só nós saímos rindo aqui na foto. Passados uns minutos, o pastor Carlos fez um comentário. O pastor Carlos falou assim, eu acho que esse homem está doente. Quando foi à noite, estava tendo uma entrevista, ele e o Russell Shedd, os dois sendo entrevistados. E fizeram uma pergunta, e ele começou a responder que estava doente, sentindo dores 24 horas por dia. Irmãos, eu fiquei com uma vergonha do comentário que eu fiz. O pastor Carlos estava perto de mim e falei com ele, você estava com a razão. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e fazemos um comentário, nós não temos a menor ideia do que aquela pessoa está passando. A gente vê assim os nossos ministros, nossos pastores, nosso povo aqui, alegres, né? Às vezes eu mesmo fico olhando e admirando. Às vezes eu fico admirado. Sabendo de alguma luta que algum deles está vivendo, eu fico vendo eles aqui animando os crentes, dando uma palavra, dando um consolo,
um ânimo, e só Deus sabe o que está passando.